Olá, boa noite, gente. Vamos começar a dar início à nossa live de hoje, nessa segunda-feira, iniciando a nossa semana de muito conhecimento com carência afetiva. Pessoal que for chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre carência afetiva e o ego. Quem tá aqui desde semana retrasada, quando nós começamos a falar sobre o ego, né? Começamos a falar sobre essa linha de raciocínio para a gente cada vez mais dominar o nosso ego, para cada vez mais a gente entender o papel do ego nas nossas vidas. Já entendeu muito daquilo que a gente faz, quase tudo, a partir daquilo que a gente tem sobre relacionamento, sobre a gente mesmo com a gente mesmo, né? No nosso relacionamento próprio, parte da distorção que o ego tem sobre a realidade. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar aqui fixado o tema da live de hoje. Aqui no comentário. Pronto. Fixado. Quem chegou primeiro? Sueli, bem-vinda. Quinha, Geisa, Larissa, Fernanda, duas Fernandas, Romário, meu pai, e aí, todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Espera mais gente ou a gente pode começar já? Eu já vou começar. Dani, Nandinha Alves. Respondam para mim aqui, vocês que já estão aqui na live, quem aqui se considera uma pessoa carente afetivamente? Ou em algum momento da vida já passou assim pela cabeça um pensamento de carência afetiva? Quem aqui já passou por isso? Conta aqui para mim. Kelly diz que eu. Kelly, em algum momento sim, Dan está dizendo que em algum momento já passou por isso. DJ Do Off, yeah. Dani Lessa também falou que sim. Pois bem, a live de hoje é para vocês, para essas pessoas, né? Todos nós que passamos um dia, algum tempo, alguma temporada na vida, achando que falta alguma coisa afetivamente pra gente. Se a gente parte do entendimento que o ego é uma substância que existe dentro de nós e que faz com que a gente não seja quem realmente a gente é e nasceu para ser, a gente pode inferir e introduzir uma ideia e um entendimento de que todas as vezes que eu, quando me relaciono com outra pessoa, a partir de um entendimento específico, eu tenho que entender aquilo que eu devo dar e aquilo que eu devo receber. Se a gente pega esse termo, que é falado demais e que é muito trabalhado, só que pegando esse termo ao pé da letra, aquilo que significa de verdade, carência afetiva, a gente não vai encontrar formas e maneiras de fazer com que ela seja vencida ou curada. Porque pensa comigo, como é que se cura uma carência afetiva? E o que seria, né, no termo carência afetiva? As pessoas vão dizer que elas estão em relacionamentos que elas não deveriam estar por conta de uma carência, de uma falta de afeto. Só que muitas pessoas estão em relacionamentos que não deveriam estar, relacionamentos que fazem mais mal do que bem, não necessariamente por isso que elas chamam por carência afetiva. Tem pessoas que permanecem em relacionamentos onde não deveriam estar por conta de algo que já ligou, já fez aliança, por uma questão mais sexual, por uma questão que envolve mais um tesão do que a carência afetiva em si. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente parte da ideia de carência como falta, como algo que eu não tenho e que afetivamente, ou seja, vem de outra pessoa para mim, como uma falta de outra pessoa, daquilo que ela faz, de como ela me trata,
daquilo que a pessoa pode me dar, daquilo que a pessoa pode fazer por mim, se eu entendo carência afetiva por isso, eu reconheço e identifico, ou seja, eu localizo no outro sempre a possibilidade de um bem-estar meu ou não. E o que a gente entende por isso? Isso é uma terceirização daquilo que é responsabilidade minha. Se eu pego carência e entendo que é uma falta, e se eu estou carente de nutrientes, ou seja, se eu estou carente de vitaminas, de minerais, se eu estou carente de uma alimentação mais equilibrada e adequada, se eu fizer tudo o que o nutricionista ou um nutrólogo me pede para fazer com que eu agora suplemente, né, aquilo que eu estou precisando, aquilo que me falta no meu organismo, eu entendo que carência existe a possibilidade de haver o quê? A suficiência dela, o suprimento dela, fazer com que ela seja o quê? Aplacada. Só que afetivamente, nós estamos falando sobre a carência afetiva daquilo que o ego cria por uma distorção da realidade. Se eu pego então o termo carência afetiva, quando é que o outro, a partir daquilo que o outro vai me dar, eu vou entender que vai me suprir? Quem é que responde isso? Essa é a pergunta que hoje a gente faz para a gente entender verdadeiramente de onde surgiu esse termo, que ninguém sabe quem é o autor, quem foi a primeira pessoa que pensou nisso. Ninguém, se você pegar livros, se você usar artigos, se você visitar blogs e sites e artigos sobre desenvolvimento pessoal, sobre terapia, sobre psicologia, ninguém vai localizar quem foi a primeira pessoa que surgiu, que deu esse nome, esse termo para carência afetiva. Ninguém sabe de onde surgiu, ninguém sabe de onde veio. Se carência então é uma falta daquilo que eu preciso hoje do outro ser suprido em mim, seja por carinho, seja por ligação, seja essa pessoa me tratando com a pessoa como eu deveria, ou acho que deveria ser tratada, enfim, se me dá beijo, se me faz carícias, se transa comigo ou não. Se eu entendo que carência então é algo que a pessoa faz por mim, quando é que isso vai ser plenamente suprido em mim? Se eu colocar assim, existe então um saco afetivo, um saco, uma sacola, uma mala afetiva. Quando é que essa mala vai ser plenamente cheia? É quando a pessoa me dá 5 abraços no dia, fala 10 eu te amo, lava a louça no almoço e no jantar, porque isso afetivamente eu entendo que ela está me amando. Como é que a gente vai colocar de forma palpável e fazendo com que a gente enxergue no dia a dia a possibilidade de alguém nos suprir afetivamente? Essa resposta, na verdade, essa pergunta é uma pergunta retórica, porque essa resposta todo mundo já tem. Eu quero dizer para você hoje aqui, talvez o ego vai dizer para você que exista sim uma falta, que exista sim uma carência. Só que carência afetiva não existe. Porque o outro nunca vai saber aquilo que genuinamente, ou seja, aquilo que verdadeiramente vai me preencher. Então, quando uma pessoa, através do ego, distorce uma realidade, entendendo que falta alguma coisa em mim e que eu preciso do outro para me preencher, eu estou dizendo que a responsabilidade do meu bem-estar está no outro. E se o outro, aquilo que o outro me der, for insuficiente, nada do que ele faça, nada do que ele fizer para mim, vai ser suficiente para preencher esse vazio interior que existe dentro de mim. Por que eu digo que carência afetiva não existe? Carência afetiva não existe porque carência afetiva não se resolve com afetos. Como é que é isso, André? Se eu estou carente de nutrientes, eu vou suplementar, eu vou mudar minha alimentação, eu vou fazer com que tudo aquilo que eu fazia de diferente a partir da minha alimentação e daquilo que eu entendia por nutrientes, eu vou fazer agora de maneira inversa. Eu vou me alimentar de maneira saudável, eu vou suplementar aquilo que mineralmente falta em mim, aquilo que eu estou em carência. Só que afetivamente não tem possibilidade de haver o suprimento disso,
Porque carência afetiva não se resolve com afeto. Ninguém vai conseguir colocar de maneira palpável quanto de afeto precisa para que eu seja preenchido. Vocês entendem por que o ego então cria pra gente, conta pra gente que existe carência afetiva? Para ele mais uma vez ser autorreferente, ou seja, as pessoas estão aqui no mundo para me servir. As pessoas estão aqui no mundo para me fazer feliz. As pessoas estão aqui no mundo para eu ser afetivamente preenchido, suprido, abraçado, afetivamente completo. Dito isso, a gente parte agora para uma nova perspectiva, um novo entendimento. Se eu entendo que carência afetiva não existe, não é possível existir a carência afetiva, a falta de afeto, então, André, o que é isso que eu sinto aqui? O que é essa falta, como se não tivesse ninguém no mundo que fizesse com que isso fosse plenamente satisfeito, plenamente suprido, plenamente completo? Como a gente já entende que o termo carência afetiva remete a uma falta de algo, uma falta de amor, uma falta de carinho, uma falta de abraço, uma falta de afeto. Dito isso, eu posso dizer para você que já está, de certa forma, entendendo aonde eu estou querendo chegar e que isso já está fazendo com que muito da sua perspectiva mude. Eu quero dizer para você que o entendimento de carência é o ego sendo ingrato e hipócrita a respeito daquilo que você recebeu vivendo. Como é que é isso, André? A ingratidão é quando eu recebo algo e não agradeço por não ter vindo como eu queria e da forma como eu queria. Exemplo. Eu peço para o meu pai, para minha mãe, uma bicicleta lá na infância, quando eu tinha 10 anos. Isso é um exemplo. Se eu recebo um patins, é claro que eu vou ficar feliz pelo presente, mas muitas pessoas são ingratas a ponto de não reconhecerem o esforço do pai, o esforço da mãe em dar o patins, por esperar a bicicleta, e não agradece da forma como deveria agradecer. O que eu estou dizendo por isso? Todo mundo na vida, se você está aqui hoje comigo, com internet, recebendo tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou trazendo para você, se você tem na vida alguém que você pode servir, e não estou falando de você ser servido, mas alguém com quem você possa servir, se você tem oportunidade na vida, se alguém te abriu portas, se alguém te ensinou, te alfabetizou, se alguém na vida te colocou para ser vertido, para você não morrer de frio, de fome, se alguém te deu leite quando você era pequeno, se alguém te promoveu algo em perspectiva de vida, em oportunidade de vida, para você sair de um ponto A para um ponto B, se alguém te tirou de um lugar de dificuldade e te proporcionou algum tipo de esperança na vida, não te falta afeto. Não te faltou afeto. Ah, André, mas eu não recebi isso que você está dizendo do meu pai e da minha mãe. E isso não necessariamente faltou no seu pai e na sua mãe. Você só não está reconhecendo da fonte que veio isso. Por que ingratidão toca os nossos sentimentos e discursa muito acerca daquilo que o ego traz pra gente? Vocês lembram nas lives primeiras, né? Nessa linha de raciocínio que a gente está traçando aqui, que o ego, ele cria para si várias possibilidades e perspectivas acerca do passado, só que elas esbarram quando ela bate no futuro. Porque o ego não acessa o futuro. O ego só sabe daquilo que é passado e daquilo que é presente. E nesse momento, se o ego entende que anteriormente algumas pessoas, né, no meu passado, não fizeram da forma como eu queria ou esperava, eu vou sempre localizar uma falta específica em alguém. E eu vou lançar isso para todas as outras relações minhas afetivas. Tem um autor, ele é filósofo, ele chama Martin Buber. Eu gosto muito dele, porque ele fala sobre a teoria
do eu tu e do eu isso. Ele vai dizer que só existem duas formas de possíveis no ser humano se relacionar na Terra. Como é que é isso? Ele vai dizer que eu, vivendo como ser humano, só vou me relacionar com as pessoas do mundo de duas formas. Como é que é isso? Eu só me relaciono com uma pessoa e eu só me relaciono com outra pessoa de maneiras diversas, porque existem duas maneiras de relacionar. O que ele está dizendo com isso? Eu não me relaciono com a minha mulher, eu não me relaciono com a minha esposa da mesma maneira com a qual eu me relaciono com o frentista do posto, ou com a frentista do posto que está abastecendo o meu carro. Eu me relaciono de maneira diversas, diferentes, da porta de dentro da minha casa com as pessoas da porta de fora da minha casa. Eu não preciso afetivamente ser acessado e nem acessar ninguém no meu dia, seja as pessoas com as quais eu cumprimento na portaria do prédio, seja as pessoas com as quais eu me relaciono no meu ambiente de trabalho. Afetivamente, eu me relaciono com as pessoas, agora de maneira figurada, que estão dentro da porta de dentro da minha casa, ou seja, da porta de dentro do meu coração. E o que ele vai dizer com isso? Se existem só essas duas formas de relacionar com as pessoas na vida, ou eu me relaciono com as pessoas de uma maneira eu, isso, ou eu me relaciono com as pessoas de uma maneira eu, tu. Como é que é isso, André? Se eu vou no posto de gasolina abastecer, eu chego lá para a frentista e falo assim, põe aqui para mim, por favor, R$200 de gasolina comum. Ela vai falar assim, ok, tá lá abastecendo, aí eu olho pro retrovisor assim, aí eu viro assim e começo a fazer algumas perguntas íntimas. Exemplo, como é que tá seu dia? Aí ela vai me dizer, tá tranquilo. Se eu começar a aprofundar essa conversa de uma maneira até mesmo invasiva, ou querendo acessar algo, ou querendo dela algo que ela não é figura para, se eu achar que afetivamente carente, eu trombar com uma frentista e, de certa forma, achar que ela pode me elogiar, ou eu dizer coisas que façam com que ela se sinta bem, ou dizer coisas com as quais ela pode se identificar, como se eu pudesse ser uma pessoa que passa pela vida de outras pessoas e deixa algo de bom, ou seja, eu me abrir demais, eu começar a contar que dentro da minha casa tá difícil, a frentista, a moça lá, fulana, na minha casa tá complicado demais, e começar a me abrir, e ela a se abrir demais, naquele tempo ali, né, naqueles 5 minutos, vocês não achariam muito estranho um tipo de comportamento assim? Sendo que eu estou lá apenas para pagar, receber a gasolina e ir embora. Eu não preciso me abrir afetivamente, e eu também não preciso e não quero que essa pessoa ali, frentista, que para lá nos 5 minutos que está lá abastecendo meu carro, começa a dizer que a vida está difícil demais, que a vida está complicada demais, e começa a reclamar do chefe, começa, sabe assim? Martin Buber vai dizer que quando eu me relaciono com alguém que deveria ser uma forma eu isso, querendo relacionar com ela de uma forma eu tu, como é que é a forma eu tu? A forma da qual eu me relaciono com outra pessoa apenas por quem ela é. Ou seja, dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus filhos, eu não posso me relacionar com essa pessoa como se ela fosse um frentista, como se ela fosse o atendente da padaria, como se ela fosse o meu porteiro. Eu não posso me relacionar apenas com um bom dia, com uma boa tarde. Você fez isso que eu te mandei, você fez aquilo que eu te pedi, você fez isso que eu estava esperando, você tem algo para me dar? Você trouxe hoje aquilo que eu aqui nos meus devaneios, nas minhas fantasias trouxe para mim? Ele vai dizer o seguinte: se eu dentro da minha casa, da porta para dentro da minha casa, relaciono com as pessoas, com os meus pais, com os meus irmãos,
com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, se eu me relaciono da porta de dentro da minha casa como se fosse com um frentista, querendo só aquilo que ele pudesse me dar, como se ele estivesse apenas servindo e como se eu estivesse pagando por ele, pagando por algum serviço, é a maneira mais terrível de fazer com que os nossos relacionamentos deem errado na vida. E o que ele quer dizer? Da porta de dentro para casa, eu não me relaciono com aquilo que a pessoa pode me dar e com aquilo que a pessoa pode me servir e nem com aquilo que eu estou servindo. Eu me relaciono com as pessoas da porta de dentro do meu coração de uma maneira apenas observando quem a outra pessoa é, e isso fica aí. Como é que é isso, André? Eu não me relaciono com outra pessoa esperando que ela me dê alguma coisa em troca a partir dos meus serviços e a partir dos meus amores. Eu me relaciono com a pessoa apenas por quem ela é. Apenas por quem ela é. Se ela não me retribui, problemas. Eu estou me relacionando com uma pessoa. Eu não estou me relacionando com um funcionário que está pronto para me servir. Eu não estou relacionando com alguém que eu estou servindo e esperando alguma coisa, uma retribuição, algo em troca. Se eu chego para um atendente de padaria, eu vou querer só o pão que ele está me vendendo. Eu não vou precisar abrir o meu coração e nem deixar que afetivamente ele me envolva e nem me interfira. E dessa forma também eu não estou ali para afetivamente fazer com que essa pessoa se sinta bem ou afetivamente derramar algo sobre ela. Eu estou apenas me relacionando com alguém por um meio. Essa é a relação eu-isso. Mas na relação eu-tu, eu me relaciono com as pessoas apenas por quem elas são. Se no eu-isso eu me relaciono por um meio, a partir daquilo que ela pode me dar, eu me relaciono com as pessoas no eu-tu apenas por quem elas realmente são. Por que carência afetiva, então, não existe, André? Carência afetiva é a hipocrisia do meu ego, a hipocrisia do meu caráter em dizer e identificar que não existe aquilo que eu tenho, que não tem aquilo que eu já tenho. Se carência afetiva não é possível colocar e mensurar, eu vou vencer a minha carência afetiva quando eu estiver com alguém que vai fazer isso e isso para mim. Essa pessoa pode fazer o tanto que ela fizer. E para ela é tudo que ela está dando. Para você vai ser insuficiente. Ou seja, não são pessoas que fazem com que as nossas carências, abre aspas, afetivas, sejam supridas, sejam cheias. É a nossa percepção em relação àquilo que a gente recebe. O hipócrita tem, mas dissimula dizendo que não tem. O ingrato recebe, mas não agradece por aquilo que recebe, ou porque esperava de uma forma diferente, ou porque veio a partir daquilo que ele não queria. Vocês entendem a profundidade da gente entender que quando a gente revela, ou quando a gente, na nossa autoimagem, diz que nós somos, né? A gente percebe, né? E a gente vai contar essa história pra gente, a partir do ego. Se a gente diz e faz essa leitura dizendo, eu sou carente afetivamente,